Olá, tudo bem? Muito bom dia. Que alegria poder começar mais um dia assim, na presença do Senhor, entregando para Ele as nossas primícias, as primícias das nossas horas, dos nossos minutos, podendo reconhecer que Ele é o autor da vida, que Ele que nos dá saúde, fôlego, que Ele que nos protege, Ele que nos guia. Ontem nós estudamos o capítulo 2 de Marcos e nós aprendemos ali a respeito dos amigos espirituais. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. E o capítulo 3, no verso 1, começa assim: noutra ocasião ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com as mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso, observando atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Sabe, Jesus ele enfrentou muita oposição, mas ele não abriu mão da sua missão. Interessante porque um avião ele só decola com vento contrário. Sabe, a oposição ela não deveria nos parar. Nós deveríamos olhar, nós deveríamos perguntar para Deus: estamos na direção certa? Nós estamos fazendo o que o Senhor mandou que fizéssemos? E se a resposta de Deus fosse sim, e se houvesse convicção no nosso coração, então mesmo que gigantes se levantem, mesmo que multidões se levantem, nós não deveríamos parar. Mas o que eu tenho visto é muitos cristãos parando porque não são aplaudidos, muitos cristãos parando porque não são reconhecidos humanamente, muitos cristãos parando porque estão sendo duramente criticados. Nós não deveríamos parar, a não ser que Deus dissesse: pare, a não ser que o Espírito Santo nos dissesse: você está no caminho errado. A oposição é natural, as críticas são naturais, a multidão não sabe o que ela está fazendo. Quem guia, quem direciona as nossas vidas é o Senhor, é o nosso Deus, e Jesus nos mostra isso, porque mesmo Ele sendo o próprio Filho de Deus, mesmo Ele sendo o próprio Deus, mesmo Ele se entregando, morrendo para salvar, as pessoas tentaram pará-lo. Imagina eu e você se não enfrentaremos oposição. A partir do verso 1, Jesus vai nos mostrar essa oposição. No verso 7 você tem ali uma multidão procurando Jesus, uma multidão tão grande que Jesus vai falar assim: olha, prepara para mim um barquinho, porque as pessoas estão chegando e é tanta gente que elas estão me apertando de todos os lados, elas estão tentando tocar em mim para ver se há cura para elas. Então prepara para mim um barquinho. E o texto diz que Jesus curava, que ele expulsava demônios. E sabe o que me chama a atenção? É que mesmo cansado, ele continuava. Mesmo com oposição, mesmo cansado, mesmo com uma situação adversa, mesmo talvez com uma falta de recursos apropriados, ele continuava. Quantos cristãos estão parando hoje por causa do cansaço? Sabe, o mundo, como sistema, como teoria, como cultura, como lógica, tem nos influenciado a pensar de tal maneira que a gente quer se proteger, a gente quer se guardar, a gente quer se salvar. Mas quando eu olho para a vida de Cristo, o que eu vejo aqui é Ele cumprindo a sua missão, mesmo sendo perseguido, cumprindo a sua missão, mesmo cansado, mesmo esgotado, cumprindo a sua missão, mesmo talvez com uma falta de recursos apropriados. Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em não continuar? Foi Deus que falou: pare? É o Espírito Santo que está dirigindo você a tomar essa decisão? Porque se é, então glória a Deus, você está obedecendo. Mas se não é, continue, porque foi assim que Jesus Cristo serviu, foi nesse contexto que os apóstolos serviram, foi nesse contexto que Cristo enviou de 2 em 2, e as pessoas enfrentaram oposição. Sabe, quanto mais perseguido nós somos, maior é a confirmação que nós estamos fazendo a coisa certa. A partir do verso 13, Jesus vai escolher os seus apóstolos, e o texto diz que ele escolhe 12 apóstolos. Interessante porque Jesus passa uma noite inteira em oração, e depois ele vai escolher os seus apóstolos, e mesmo assim, no meio daqueles homens, a quem negou, a quem traiu, sabe, a quem não tinha convicção, a quem entendeu tudo errado,
Às vezes nós pensamos que aqueles que estão ao nosso lado serão pessoas corretas, justas, que não vão nos trair, que não vão nos ferir, mas aqui o próprio Cristo, olha, ele sendo filho de Deus, houve quem o traiu, quem o negou, quem falou mal. Sabe, quando um líder é traído, quando um líder é negado, quando um líder é mal falado, isso não significa que ele é um líder mau. Se você está sendo mal falado, se você está sendo traído, isso não significa que você é um líder mau. Significa que nós estamos lidando com seres humanos, falhos, pecadores, assim como nós somos também. Porque se o próprio Deus foi rejeitado no céu por Lúcifer, 1/3 dos anjos, sabe, se o próprio Cristo foi rejeitado pelos seus, imagina eu e você. Então percebe, mesmo que você enfrente oposição, mesmo que as pessoas falem mal de você, mesmo que você esteja cansado, mesmo que lhe falte recursos, se Deus está mandando você continuar, continue, porque essas coisas são naturais. Interessante porque Jesus escolhe os 12, e logo depois, a partir do verso 20, você vai ver as pessoas acusando Jesus de novo, dizendo que ele estava agindo em nome de espíritos malignos. E aqui Jesus vai nos ensinar sobre princípios preciosos, porque ele vai falar o seguinte: olha, se eu tivesse aqui servindo a Beelzebul, se eu tivesse aqui servindo a Satanás, se eu tivesse expulsando os demônios pelo poder do mundo das trevas, então o mundo das trevas está dividido, e uma casa dividida, ela não subsiste. Jesus está nos ensinando aqui sobre o poder da unidade. A unidade, ela é muito importante. A unidade, ela é sobrenatural. A unidade é poderosa, tão poderosa que quando Adão e Eva estavam vivendo num processo de unidade, o próprio Satanás entrou para separar. Mas quando o homem desfrutou de uma unidade de pensamento, de linguagem, de ação, na Torre de Babel, foi Deus que desceu e espalhou, porque Deus disse assim: eles estão unidos, e tudo o que eles quiserem fazer é possível. Então Deus desceu e Deus espalhou. Por quê? Porque a unidade é poderosa, e Jesus está nos ensinando isso aqui. Uma casa dividida não subsiste. Nós precisamos lutar pela unidade, a unidade do casamento, a unidade da família, a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. E aí Jesus vai fechar esse capítulo, o capítulo 3 de Marcos, falando quem são verdadeiramente parte da família dele. Ele vai dizer lá no verso 35, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Verso 35, quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem cumpre a vontade de Deus é a família de Deus. Sabe, não adianta você falar que ama a Deus se você não obedece a Deus. Não adianta você falar que você ama a Deus se você não cumpre a palavra. Não adianta você falar que você ama a Deus se você só faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso: quem ama a Deus cumpre a palavra. Quem ama a Deus faz a vontade de Deus. Que nós sejamos reconhecidos como parte da família de Deus pela nossa obediência, por vivermos no centro da sua vontade. Então, querido, nesse capítulo nós aprendemos o quê? Jesus sofreu oposição, Jesus sofreu com cansaço, Jesus sofreu com uma falta de recursos apropriados, Jesus sofreu com falsas acusações, mas ele não parou. Sabe por quê? Porque não era a vontade de Deus. Que você possa permanecer no centro da vontade dele, e que você possa continuar avançando, porque a própria Bíblia diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O que Deus mandou você fazer, confia e descansa, porque o que Deus mandou garante o resultado. O Deus que direcionou garante o sucesso dessa missão. E quando nós lemos o final da Bíblia, o que nós vemos é a vitória. É a vitória de Deus, é a vitória da igreja, é a vitória da luz, é a vitória do bem. Então permaneça. Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão me ouvindo nessa hora, pessoas que estão sofrendo com a oposição, pessoas que estão sofrendo com as críticas, pessoas que estão sofrendo com a falta de recurso apropriado, pessoas que estão sofrendo com o cansaço, pessoas que neste exato momento estão pensando chutar o balde, desistir de tudo, Pai. Deus, se essa não é a sua vontade, não permita que isso aconteça.
Se essa não é a sua vontade, que o Senhor reforce, renove, que o Senhor levante essa pessoa, que o Senhor dê um ânimo novo, Pai, mas que essa pessoa possa cumprir aquilo que está no seu coração. Deus, eu peço ao Senhor que essa palavra hoje possa trazer vida, esperança, ânimo, que ela venha encher o nosso coração e que nós sejamos aqueles, ó Deus, que cumprem a sua vontade. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro, amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você não segue, não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta, comente, compartilhe, potencialize essa palavra para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até amanhã.